Lumière! Olá, eu me chamo Liz Paraíso, sou escultora, também trabalho com joalheria e audiovisual e aqui estamos na minha instalação que eu resolvi chamar de Paraíso. Se o projeto Construir Brasileiro fosse trans, eu acho que ele seria um paraíso. E justamente nesse projeto eu revisitei vários artistas. Aqui tem um trabalho que eu chamo de Pop Cretinho, que é uma conversa direta com a fase Pop Creta do Valdemar Cordeiro. Tem aqui atrás também As Línguas, que são uma conversa com os amazoninos, e uma das minhas obras da série Bichinhas. Eu comecei meu projeto de arte e movimento em 2020, quando eu fui selecionada para uma residência no Porto. Desde antes eu trabalhava com instalações e no espaço que eu fiz a residência artística, eu comecei a trabalhar com móveis. Eu tive um Skype com o meu professor, o Pascoal Rousseau, que estava me ajudando a resolver qual seria o sujeito da minha dissertação, e eu queria falar do meu próprio trabalho, que eu acho que é uma coisa muito comum nas universidades do Brasil. Mas na Beaux-Arts Paris, pareceu um pouco pretensioso falar do próprio trabalho para uma estudante do segundo ano. Numa conversa muito espontânea, a gente começou a falar sobre as minhas referências, né? Claramente eu tenho uma referência muito forte dos artistas do concretismo, e tinha essa pesquisa espontânea sobre a Lygia Clark, inclusive foi as cartas de Lygia Clark para a Sica que me fizeram pensar em mudar para Paris. Em 2019 eu fui pelo Parque Lage fazer um intercâmbio e depois eu resolvi postular para o mestrado. Nesse lugar, a Lygia Clark apareceu em vários momentos e eu fiquei me perguntando de que momento eu falaria dela, de qual trabalho que eu faria. E também foi um desafio, porque eu entrei no Master da Beaux-Arts Paris sem ter um diploma de graduação. Entrei pelo meu currículo e não tinha uma prática de escrita acadêmica. E acabei pensando em falar justamente sobre esse período da Lygia Clark em Paris, que foi o terceiro período, de 1934 a 76, quando ela volta para o Rio de Janeiro, e que é justamente esse lugar da arte participativa e terapêutica. Eu acabei esbarrando no grupo Grave, que é um grupo que foi criado na década de 60, majoritariamente por homens latino-americanos. Tinha uma mulher também, que era Marta Boto, mas era Crugier, Leparc, e eles trabalhavam com arte participativa a partir de uma perspectiva construtivista. Eles faziam instalações na qual o público podia participar, sendo que eles usavam formas abstratas. A Lygia Clark também partiu por esse lugar. Também em 63 ela fez um trabalho chamado Caminhando, que eu acho que foi super importante, que é um divisor de águas quando a experiência, na perspectiva dela, fica mais importante do que o objeto. A El Sica também, com os parangolés, todos esses trabalhos têm que ser ativados pelo corpo. E nisso eu comecei a pensar como a experiência pode ser mais importante do que o objeto. Comecei a me interessar sobre arte cinética. Esse ano, em junho, eu tinha de fazer uma exposição do meu diploma. Foi mais ou menos um paralelo entre a minha produção e a relação dela com a Lygia Clark. A Lygia se mudou para Paris em 1974, com o início do regime militar no Brasil, e eu mudei para Paris em 2019, com o início do governo Bolsonaro. Essa minha dissertação, na verdade, foram cartas ficcionais e autobiográficas, na qual eu fazia paralelos entre o meu trabalho e o trabalho da Lygia. E a partir de todas essas referências de arquivo e do meu estudo, eu comecei a pensar como eu podia traduzir essa bagagem da escola dentro da minha prática. Um desafio também pensar o espaço e a arquitetura. Tenho dois trabalhos que eu acho que foram muito importantes para que eu fizesse os móveis em forma de espiral, que são as trepantes da Lygia Clark e o On da Amélia Toledo, e isso sempre ficou na minha cabeça. E aí, quando eu fiz os móveis sem forma de espiral, eu pensei que esse movimento ele tinha que ser aerodinâmico também na escultura. Mas, ao mesmo tempo,
como ser coerente com a minha pesquisa, porque a minha pesquisa está totalmente ligada à minha biografia e eu, como pessoa trans, meu corpo catalisa uma série de violências no cotidiano e como colocar isso numa escultura dentro do lugar óptico e cinético. E aí eu pensei em criar espaços de tensão. Diferentemente do projeto neoconcreto, que o público ativava o objeto e essa experiência também é no trabalho, o meu, esse lugar de repelência desses objetos cortantes, é que ativa a instalação, porque aí você trabalha com o medo do corte e também eu queria passar para o público essa sensação que o meu corpo tem no cotidiano, né? A escultura, para mim, tem um lugar de terapia na qual eu faço essa redistribuição das violências que meu corpo catalisa cotidianamente. Essa exposição é um desdobramento do Queer Movement, que foi a minha exposição de diploma, onde eu fiz 4 móveis em movimento como esses, só que maiores. E eu chamei de Queer Movement por 2 motivos. Porque queer é como se fosse uma ressignificação linguística no Brasil e também na América do Sul para pensar o termo queer, que é uma formulação do norte global, dos Estados Unidos e da Europa. Porque o queer, que foi criado teoricamente nos Estados Unidos e na Europa, ele não dá conta das especificidades do Brasil, que é um país miscigenado, um país que tem uma história colonial, é uma outra perspectiva. E Movement é uma referência direta a 2 exposições que aconteceram em Paris. Uma no MAN de Paris e outra na Galeria Denise René, que foi uma galeria muito importante de Paris que começou a vender arte cinética. De certa maneira, eu estou sempre tentando criar diálogos da minha produção com essa historiografia da arte feita por artistas latino-americanos na década de 60, tanto no Brasil como agora na França. Eu fiz essa exposição justamente para que as pessoas tenham uma experiência de qual é a minha perspectiva sobre o trabalho de arte cinética e óptica e como também isso pode ser visto a partir da perspectiva do meu corpo. Como fazer que o público também tenha essa experiência de viver num ambiente que pode ser lúdico, ao mesmo tempo que é perigoso. Um ambiente que pode despertar tanto desejo como violência. E esse lugar é uma tentativa minha de que o desejo e a violência, que é uma coisa que o meu corpo vive todos os dias, possa ser experienciado por um coletivo.